Meus queridos irmãos e irmãs, parece que ontem nós estávamos aqui reunidos, iniciando esse tempo da quaresma. Parece que ontem era quarta-feira de cinzas, e hoje nós já estamos celebrando o quarto domingo da quaresma. Mais um domingo, estamos na Semana Santa, e justamente por esta proximidade da festa da Páscoa do Senhor, hoje nós celebramos o domingo Letare, que é o domingo da alegria, onde nós celebramos a grande misericórdia de Deus. E por isso, mais uma vez, assim como eu disse na semana passada, eu digo hoje novamente a vocês, que vocês possam retomar o texto do Evangelho. Por ele ser um Evangelho tão longo, pode ser que a gente tenha se dispersado no meio do caminho, e a gente tenha se perdido por aí. Então é de suma importância que todos nós, durante essa semana, no nosso momento de oração, tome a liturgia diária do domingo, deste quarto domingo da quaresma, e que você refaça a leitura pausadamente, observando todos os diálogos, e vocês vão perceber claramente a misericórdia de Deus. Deus agindo, Deus perdoando, Deus dando vida nova. Infelizmente nós não temos tempo para falarmos sobre todo o Evangelho, e por isso que eu vou destacar algumas coisas com vocês. Gostaria de começar dizendo que o plano de fundo da nossa liturgia de hoje é justamente despertar em nós que Jesus é a luz do mundo. É isso que nos deixa bem claro a nossa liturgia de hoje. Jesus, ele se apresenta como luz, e que ele vem com a sua palavra, com os seus ensinamentos, iluminar a nossa vida. Como anda a sua vida? A sua vida é uma vida iluminada? Você pode dizer assim: eu sou uma pessoa iluminada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que não tem muitos pecados, tem os pecados veniais, aqueles que nós cometemos no dia a dia, mas graças a Deus Ele tem me ajudado e eu sou uma pessoa iluminada. Ou, muito pelo contrário, como anda a sua vida? Será que a sua vida não é uma vida de treva, uma vida de escuridão, uma vida infeliz, uma vida marcada por cegueiras, uma vida marcada por pecados, uma vida que não consegue enxergar além do próprio umbigo? Como anda a sua vida? Hoje, a grande proposta da nossa liturgia é fazer então nós percebermos que Jesus é a luz do mundo, e Ele com os seus ensinamentos, com a sua lei, com a sua palavra, vem iluminar a cada um de nós. Que nós sejamos iluminados, que nós sejamos felizes. E é por isso o tempo quaresmal. O tempo quaresmal é para a gente olhar para dentro e fazermos uma verdadeira conversão, para que, iluminados por Cristo, nós também sejamos iluminadores, que nós também propaguemos essa luz de Cristo. E nós só conseguimos ser luz na vida dos irmãos se a gente recebe essa luz de Cristo. Mas se nós somos escuridão, que luz que nós vamos iluminar? Como nós vamos clarear a vida do irmão? Nós vamos acabar sendo trevas, nós vamos acabar sendo escuridão. Ao invés de levar luz, nós vamos levar a escuridão para a vida dos nossos irmãos. Então nós devemos pensar como está a nossa vida. No Evangelho então de hoje, como eu dizia a vocês, um Evangelho longo, e eu vou destacar algumas coisas. E gostaria de começar destacando justamente o encontro de Jesus com o cego de nascença. Assim como na semana passada, não foi o encontro da samaritana com Jesus, mas foi o encontro de Jesus com a samaritana, porque quem chegou primeiro foi Jesus. Jesus se sentou primeiro na beira do poço, e depois chegou a samaritana. Então teve esse início de Jesus, essa vontade dele por primeiro, partiu dele se encontrar com a samaritana no poço. Hoje, o cego está sentado, mas é até Jesus que vai a ele. Diferente de outros cegos que aparecem no Evangelho, que gritam, Senhor, tem de piedade de mim, cura-me. O cego que aparece no Evangelho de João está mudinho, não fala nada, não pede nada, justamente para mostrar que mais uma vez é Jesus que vai ao encontro. É Deus que por primeiro
estende a sua misericórdia. Então Jesus, ao se aproximar do cego, parte dele se aproximar do cego, os apóstolos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Tinha-se uma ideia, e tem-se até hoje, tinha-se uma ideia de que todo tipo de enfermidade era um castigo de Deus. Então, se a pessoa nascia cego, ou porque seus pais pecaram, ou porque pecou numa vida passada, ou se a pessoa adquirisse uma doença, uma lepra, ficasse coxo, tivesse alguma enfermidade, qualquer ela que fosse, achava que a pessoa estava pagando um pecado desta vida, da vida passada, ou de seus antepassados. Era essa a ideia que se tinha. Hoje não é muito diferente. Quando alguém fica doente, acha que a enfermidade é uma punição de Deus aos pecados. E Jesus acaba com essa história. Jesus, ele é curto e grosso. Não foi ele nem seus pais que pecaram, mas ele é cego por conta da fragilidade humana. Mas ele é cego e Deus se utiliza disto para realizar uma obra de salvação. Deus, ele então se utiliza da enfermidade para manifestar a sua misericórdia. Então, primeiramente, se hoje nós ficamos doentes, nós ficamos ou temos alguma enfermidade, alguma deficiência, é porque faz parte da nossa fragilidade humana, e não porque é castigo de Deus, porque Deus não pune, e daí fica aquela história, será que na vida passada eu pequei, e por isso que eu estou doente? Não. Primeiro que não existe vida passada, é uma única vida, é esta vida que continua em Deus depois da morte, é uma única vida, não tem vida passada. E depois não há castigo da parte de Deus. Às vezes a gente até diz, aqui se faz, aqui se paga, Essa mentalidade de que a gente tem que pagar pelos nossos erros, e enquanto por outro lado Deus vem mostrar a sua misericórdia. Então Jesus, ele estende a misericórdia, e é esta a obra que Deus realiza. Então Deus se utiliza sim das enfermidades, não é Ele que dá a enfermidade, não é Deus que nos castiga, mas Ele se utiliza disso para demonstrar o seu amor que Ele tem por nós. É Ele que nos consola, é Ele que nos cura, é Ele que nos dá força para vencer esses problemas, essas dificuldades. Então Deus, Ele se utiliza disso. Então Jesus põe um ponto final nessa história. Daí Jesus, Ele chega junto ao cego, e como eu disse, o cego não fala nada. Jesus pega um punhado de terra, cospe, faz barro e passa no olho do cego. Para a gente entender esse sinal de Jesus, nós precisamos nos retornar lá no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que Adão falou? O que Deus falou para Adão? Tu és pó e ao pó voltarás. A gente recordou isso na quarta-feira de cinzas. Então tu és pó e ao pó voltarás. Então quando Jesus toma nas mãos a terra, vai lembrar este pó, a fragilidade humana, os pecados humanos, toda a nossa pequenez, todas as nossas misérias. E quando ele cospe e faz barro, nos lembra que Deus, quando nos criou, também lá no livro do Gênesis, Ele nos modelou do barro. E quando Ele terminou de modelar o homem, Ele soprou nas narinas do homem. Então Jesus, Ele cospe como sinal então da divindade. Então é a divindade que vai ao encontro das nossas misérias e que nos dá uma vida nova. Quando Jesus então pega a terra, as nossas misérias, cospe, sinal da sua divindade, faz o barro e coloca o barro nos olhos do cego, é Jesus remodelando o ser humano. Assim como Deus lá na criação modelou o homem e a mulher, Jesus então, Ele vem remodelar o ser humano. Assim como Deus deu uma vida para nós no livro do Gênesis, aqui Cristo nos dá uma vida nova, dá-nos uma nova oportunidade para trilharmos um novo caminho, construirmos uma nova história. Então esse é o sinal, Jesus toma ali a terra, cospe, faz o barro e coloca nos olhos do cego.
É Jesus remodelando, é Jesus dando a sua graça, é Jesus dando uma nova oportunidade. Mas vejamos que o milagre não acontece na frente de Jesus. Jesus não colocou o barro nos olhos e o homem então voltou a enxergar. O que precisou acontecer para que o homem voltasse a enxergar? Precisou se lavar na piscina de Siloé. Então, da parte de Deus vem a misericórdia, mas precisa o nosso querer, precisa o nosso sacrifício. Da parte de Deus sempre vem, mas exige o nosso querer, o nosso esforço, o nosso sacrifício, a nossa vontade, porque da parte dele sempre as obras são realizadas. A graça, a misericórdia sempre nos vem, mas era necessário, ele se levantar e ir até a piscina de Siloé se lavar. E assim também Deus é conosco. Nós também precisamos nos levantar e também tirarmos a lama que está nos nossos olhos. Mas o que nós fazemos? Vem a graça de Deus, mas nós sempre temos uma desculpa, sempre temos um problema para não acolher a misericórdia de Deus e não fazermos a nossa parte. Muitos dizem, eu já estava cego e agora Jesus veio e colocou mais lama nos meus olhos, agora que eu não vejo mesmo. É assim, nós fazemos isso o tempo todo, estamos reclamando da lama que Deus coloca nos nossos olhos, mas o problema está em que nós não somos capazes de nos levantar e nos lavar, fazer a nossa parte para sermos dignos de receber a misericórdia de Deus, porque da parte dele sempre vem, é nós que precisamos abrir para que nos alcance essa misericórdia. E depois vejamos que quando este homem então começa a ver, ele começa a olhar para a sua vida, ele começa a se conhecer melhor, e ele então começa a trilhar um novo caminho, e isso incomoda as pessoas, e as pessoas começam o tempo todo a julgar e a questionar ele. Mas você não era o cego, aquele mendigo que ficava aí? As pessoas não acreditavam que ele foi capaz de se tornar uma pessoa nova. As pessoas não acreditaram que aquele homem era capaz de terem os olhos abertos por Deus e começar a enxergar. E foram muito insistentes. Até no entanto, na última vez, o cego foi até grosseiro, acho que estava de paciência esgotada. E começou a falar, mas vocês querem saber por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui, mas parece que eu deixei de ser cego, vocês ficaram surdos, porque eu estou explicando, falando quem me curou, e vocês não estão entendendo? É isto que o cego fala, de tanto ser indagado por aqueles homens. E nós fazemos isso, o tempo todo com as pessoas. Quando as pessoas às vezes têm uma vida meio torta, bate a cabeça na vida, e depois começa a se endireitar, começa a dar conta do que é certo, e a gente começa o julgamento. Nossa, mas não era o fulano lá que tinha uma vida toda errada e agora está fazendo de santo? Não era esse daí que batia na mulher, que agora faz de tudo por aqui? Bom, mudou de vida. Mas não era esse que vivia caído nas esquinas, bebendo, só falava palavrão, desrespeitava todo mundo e agora está lá na igreja? A gente tem esses julgamentos de não acreditar na conversão das pessoas. A mudança das pessoas nos incomoda. Nós queremos que as pessoas vivam nas trevas. A gente fica feliz quando o outro está se lascando. A gente fica feliz quando a vida do outro é uma vida ruim. A gente se felicita quando o outro está se apodrecendo. Mas a gente se incomoda quando o outro busca mudar de vida, independente a condição de mudança. A gente se incomoda, a gente não aceita, a gente não elogia, mas questiona e julga. E quantas vezes nós não somos julgados por justamente desejar mudanças de vida? Quantas vezes dentro da nossa própria casa não somos aceitos pela opção que nós fazemos? Mas de novo, você vai na igreja? Que tanto que você vai na igreja? O que tem lá? Leva a sua cama para lá, pega o colchão, leva para lá. Mais fácil você morar lá na igreja, tanto que você vai. Veio ontem na missa de São José, está na missa hoje, quarta-feira tem missa de novo, que tanto que vai na missa? Você não sai da barra da saia do padre? São esses os julgamentos, porque as pessoas justamente
né, não aceitam essa mudança de vida. Por isso, para nós e para os outros, é necessário ter coragem para continuar no seguimento de Jesus. É necessário ter força para ir contra, né, essa negatividade, contra esses julgamentos, contra essa escuridão das pessoas. Precisa de nós força. E quando, né, o cego responde, depois de alguns insultos, as pessoas expulsam-no da comunidade. E Jesus, sabendo que ele está expulso, Jesus vai ao encontro dele mais uma vez e vai dizer: você acredita no Messias? Ele fala: Senhor, mas quem é o Messias para que eu possa acreditar? Ele fala: sou eu que estou aqui falando contigo. Essa frase, não sei se vocês se recordam, mas é a mesma fala que Jesus disse à samaritana na semana passada. Você crê? Né? Você acredita? Ela fala: eu sei, Senhor, que o Messias virá nos ensinar muitas coisas. E ele fala: eu sou o Messias que estou falando contigo agora. E nós estamos aqui, nessa celebração, para o Senhor falar conosco. Então que nós abramos bem os ouvidos do nosso coração e deixemos o Senhor falar conosco, para que, ouvindo o Senhor, a sua graça derrame em nossos corações, que nós sejamos curados de nossas cegueiras, que nós saiamos de uma vida de trevas e possamos ver qual é o melhor caminho, e que, iluminados então por Cristo, nós sejamos iluminadores. Iluminados, felizes, sejamos felizes e promovamos a felicidade na vida dos nossos irmãos. Vejamos o quanto nós temos que preparar o nosso coração. Então não fechemos o nosso coração à voz de Deus, porque Deus, ele olha para o coração e não para as aparências. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos no livro de Samuel, Deus fazendo a eleição de Davi. Para quem veio na missa ontem, vai se recordar do que o padre falou do rei Davi, e vai se lembrar do salmo, que eu falei também e que nós cantamos hoje. Então, como eu estava dizendo, o profeta, o Samuel, ele vai até a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. O novo rei de Israel. Então Jessé manda vir todos os filhos, ou pelo menos quase todos os filhos. Vêm todos os filhos bonitos, todos os homens fortes, grandes, robustos e musculosos. São esses os filhos de Jessé que vêm. Daí o profeta olha para todos e fala: não é nenhum desses que Deus escolheu. Você não tem nenhum outro filho não, Jessé? Ah, tem, mas ele é baixinho, franzino, ruivo, feinho, todo, né, esquisitinho. É ele, é Davi. Mas vai lá chamar Davi. Chama Davi. Quando Davi entra, o profeta Samuel vai dizer: é esse que Deus escolheu. Porque Deus não olhou e não olha para as aparências. Enquanto os outros eram de porte grande, fortes, Deus escolheu o mais franzino, porque olhou para o coração. Então que nesse tempo da quaresma, nós então deixemos essa palavra tocar o nosso coração, porque Deus está olhando para ele, e que ele então derrame a sua graça e misericórdia, e nos torne pessoas de visão, pessoas que enxerguem a vida. E espero que vocês tenham entendido, que todas as vezes que eu falei aqui sobre ver, eu não estou falando de ver com esses olhos físicos, mas olhar para a vida com um coração, de ver a nós, a nossa vida e as pessoas com os nossos corações. Que Deus nos ajude e que sejamos curados das nossas cegueiras. Permanecei em meu amor, permanecei